Olá, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito daqueles pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos obsessivos que grudam na nossa mente e não vão embora. E hoje eu trouxe algumas dicas para que você possa começar a praticar e dar foco ao que realmente é importante para você. Muitas vezes a gente começa a ter esses pensamentos porque a gente fica muito preso ou no passado ou no futuro, e algumas lembranças que deveriam ser só lembranças vão nos trazendo emoções, vão trazendo, e aí a nossa mente vai criando histórias, né, com esses momentos, com essas lembranças. Então tem algum acontecimento que ainda vai ser lá no futuro, mais para frente, e você já tá ali criando aquela ansiedade, você começa a ter aqueles pensamentos: será que eu vou dar conta daquilo? Será que eu vou conseguir? Será que eu mereço? Então, você começa a ficar num estado de ansiedade, de preocupação, coisas excessivas, emoções excessivas, com coisas que nem aconteceram ainda, né? Então, isso daí vai alimentando esses pensamentos. Ou a gente está preso lá no passado, com situações que a gente não resolveu, não perdoou, e aí você começa a trazer esses pensamentos começam a invadir a nossa mente e eles começam a trazer emoções. Então você começa a sentir novamente tristeza, raiva algumas vezes, rancor, coisas assim que estão relacionadas com alguma coisa que aconteceu lá no passado. E aí as emoções começam a alimentar esse pensamento. E a nossa mente começa a trazer lembranças, começa a trazer situações para que esses pensamentos também sejam alimentados. Mas quando esses sentimentos, esses pensamentos começam a ser recorrentes e obsessivos, que ficam ali, não saem da nossa mente, você está fazendo alguma coisa, de repente vem aquele pensamento. Você está no trabalho, quando você menos espera, aquele pensamento está ali, às vezes você nem percebe, já começa a ficar automático. Você está naquele pensamento e começa a vir as emoções e você fica ruminando aquilo. Então e quando você percebe, você começa a ficar com raiva até. Por que eu estou pensando isso? Isso não sai da minha mente, eu quero tirar isso da minha cabeça. E muitas vezes você não consegue sair desse momento. E cada vez mais o pensamento começa a vir. Quando você menos espera, o pensamento está ali. Você às vezes está num momento de lazer, está tudo bem e de repente o pensamento está ali de novo. E toda vez que a gente está pensando nessas coisas, a gente entra numa emoção, num estado ruim, num estado negativo, de sentimentos, emoções negativas. Nós temos que começar a entender, a compreender que nós não somos esses pensamentos, nós não somos essas emoções. O pensamento, por si só, ele é inofensivo. São essas emoções, as lembranças que começam a alimentar esses pensamentos. Então a gente tem que começar a entender isso. E a primeira dica que eu trago é você, quando começar a vir esses pensamentos, você parar e olhar para esse pensamento. Você conseguir acolher esse pensamento. Eu estou pensando muito que eu não vou conseguir alguma coisa. Então você para e olha para esse sentimento, para esse pensamento. Mas por que eu não vou conseguir? Tira um tempinho para você acolher esse pensamento, para você trazer ele realmente, não ficar só pensando e alimentando, não, você para e olha para o pensamento, reconhece ele, você acolhe e vai se perguntar o porquê daquilo está acontecendo. Então você começa a reconhecer, né? Por que eu tô ansiosa? Por que eu tô triste? Eu tô triste porque alguma coisa que aconteceu lá, mas aquilo já passou. Eu tô ansiosa, eu tô nervosa por algo que tá me preocupando que vai acontecer daqui 2 meses. Não, mas isso nem chegou ainda. Então você começa
a olhar para aquilo, a dar atenção para aquilo, para aquele pensamento. Não deixa só ele ficar vindo e te atormentando e você ficar tentando sair daquilo. Não, você vai trazer ele para o momento presente. Você vai parar, vai olhar e vai reconhecer esse pensamento, vai acolher ele. Por que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? A segunda dica, que funcionou muito para mim, eu gostava muito de fazer isso, é você escrever. Então aqueles pensamentos começam a vir novamente. Você está lavando uma louça, você está conversando com alguém, de repente um gatilho traz aquele pensamento e as emoções novamente. E aí você já sai do momento ali, você já não está mais fazendo a sua função, ou você já não está mais presente no trabalho, você já começa a alimentar aquele pensamento. Então você também tira 5 minutos no máximo, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Você começa a escrever, eu tô com raiva, eu tô ansiosa, por isso, por isso, por isso. Você vai perceber que no meio do caminho você vai falar, nossa, mas eu tô com raiva por isso, eu tô alimentando todo esse pensamento, todas essas emoções. Por conta disso, você vai ver que aquilo não é tão grave, que aquilo não é daquele tamanho, aquele pensamento, aquela emoção não tem aquele tamanho que parece. Você vai começar a entender e você vai falar, nossa, mas eu tô me prejudicando tanto por causa desse pensamento e nem tem lógica muitas vezes o que você vai escrever. E você escreve e fala. Se você tiver em algum local que você possa falar em voz alta, é melhor ainda, que quando você começar a ler tudo aquilo que você está pensando, sentindo, e o porquê daquilo, mas escreve mesmo, não tenha vergonha, não se limite, traz tudo o que estiver vindo na sua cabeça, de pensamentos, do que você estiver sentindo, e aí você lê tudo aquilo que você escreveu, você vai ver que muitas vezes não faz sentido. Então é uma das técnicas que ajudam muito, você dar nome ao pensamento, você escrever, trazer à luz aquele pensamento que está te incomodando muito. E aí você começa a fazer isso e você vai perceber que os pensamentos vão começar a sair da sua mente, eles não vão vir mais com tanta recorrência, não vai ser tão recorrente esses pensamentos. E a outra dica é a meditação. A meditação é uma das ferramentas mais valiosas que existem e que eu pratico muito. A meditação, ela vai te ajudar a se manter no momento presente, a respirar. Você não vai só respirar assim naturalmente, né? Você vai trazer uma respiração consciente para vários momentos, para várias situações. Então a meditação, ela vai te trazendo essa consciência, ela vai te ajudar a reduzir a ansiedade, as preocupações. Então isso vai te ajudar muito nesse processo de pensamentos negativos, pensamentos obsessivos. Porque quando você perceber que você está entrando nesses processos, nesses pensamentos, você já vai trazer uma respiração consciente, você já vai automaticamente reconhecer esse pensamento, acolher esse pensamento. E se você precisar ainda assim, você vai dar nome a esse pensamento, você vai escrever esse pensamento, essas emoções. E tudo isso vai fazendo com que você vá saindo dos momentos, sabe, de negatividade, esses momentos de tristeza, de ansiedade. Comece a praticar isso. Tome a decisão, tenha a atitude de decidir mesmo. Não quero mais esses pensamentos para mim. Eu estou perdendo meu foco. Eu estou tendo emoções que estão me prejudicando, que estão me mantendo em momentos depressivos, em momentos de tristeza, em momentos de ansiedade. Eu não quero mais isso para mim. Então, primeiro de tudo, tome essa decisão. E depois, vai aos poucos, dia após dia. Você escolhe uma dessas dicas,
ou se preferir pode fazer todas também, mas escolhe uma e começa a colocar em prática. Então, toda vez que eu começar a pensar nesse pensamento negativo obsessivo, eu vou parar e vou olhar para ele, vou reconhecer e vou acolher todas as vezes. Vai chegar um momento que você vai perceber que se você tinha 5 momentos no dia que você tinha esses pensamentos, vai cair para 3, para 2, de repente para 1, e quando você vê, não tem mais pensamento. Coloque em prática, experimente, que você vai sentir muita diferença. Ou se você escolher escrever, a mesma coisa. Às vezes você não, como eu já tinha dito, você não vai conseguir nem chegar no final de um texto, de uma história, porque você vai ver que aquilo não faz sentido. Que a sua mente está te colocando numa situação, te trazendo emoções, mas quando você traz para a realidade, não é nada daquilo. E aí você escreve e lê, se puder, em voz alta. Isso também vai ajudar a ir tirando esses pensamentos, a você ir saindo disso e não trazê-los mais de volta. Não é só sair daquele momento. E a meditação? A meditação é uma experiência para a vida que vai te ajudar não só com esses pensamentos, porque você vai estar mais equilibrado, vai respirar com consciência, trazer essa consciência, estar no momento presente. Então você vai aprender a sair da ansiedade de certas situações e vai eliminando esses pensamentos também. Com a prática da meditação, esses pensamentos na verdade nem vão vir mais, mas se eles virem, você vai saber como lidar. Que a respiração é muito importante, ela te traz para o momento presente e vai eliminando esses pensamentos. Então a meditação é uma prática diária e você vai aprendendo a lidar com essas situações. E tem mais uma dica que funcionou muito para mim. Quando eu percebia que eu estava presa nesses pensamentos, nessas emoções negativas, nos pensamentos obsessivos, e eu comecei a trabalhar isso, eu parava, olhava para aquele sentimento, para aquele pensamento e falava para ele: eu já aprendi, obrigada. Então eu agradecia, eu reconhecia aquele pensamento e agradecia e continuava a minha vida. Então todas as vezes que vinham esses pensamentos, às vezes eu estava no trabalho, em alguma situação que de repente não dá para ficar fazendo certas coisas, é uma dica, é uma prática muito rápida. Então você reconhece, traz aquele pensamento, né, para a realidade e você fala para ele: eu já aprendi, obrigada. E continua. Então você comece a colocar em prática essas dicas, veja a que mais funciona para você e não deixe de praticar, para que você tenha uma vida mais saudável, uma mente mais saudável, para que você coloque foco nas coisas que realmente são importantes, não fique sofrendo com o futuro, com o passado, com essas coisas que vão trazendo emoções negativas e que te prendem ali e não te trazem nada de benefício, nada de positivo. E só pensar positivo também não vai te tirar desses pensamentos, né? Vai fazer com que você fique lutando, alimentando esses pensamentos. Então, comece a praticar, comece a trazer esses hábitos, essas dicas para o seu dia a dia, que você vai sim conseguir ir saindo desses pensamentos, desses padrões, desses pensamentos negativos, obsessivos, que nos incomodam tanto. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Gratidão!